ficou estarrecido com a morte de João Hélio. E Alexandre Garcia pegou aquele episódio trágico como exemplo do que acontece no nosso país e do que acontece no coração de todo brasileiro. E aí ele escreveu uma crônica cujo título é Combatendo Abstrações, fevereiro de 2007. E ele diz assim, não é longa não, é pequena: no Brasil não há a cultura de que cada um é um defensor da lei, e a lei fica desamparada. Vai se contornando o problema enquanto ele nos domina. Palavrório substitui a ação. Os fatos mostram que as intenções duram no máximo 3 semanas e depois são substituídas pelos interesses da corporação política. O que aconteceu ontem no Maracanã é bem simbólico. Fez-se 1 minuto de silêncio e depois o jogo continuou. Há 10 anos se fala nisso, quando menores de idade mataram o índio Galdino Pataxó numa fogueira de álcool em Brasília. Alguns dizem que agora chegamos ao fundo do poço. Engano. O fundo do poço já está muito acima de nós. Banalizamos a morte e o horror. O país ouve as autoridades e os legisladores falando em endurecer as leis. Nada acontece. Ouvimos de novo em 2003, quando a menina Gabriela, de 14 anos, foi morta a tiros na escadaria do metrô na Tijuca. E de novo ouvimos quando um menor chefiou o trucidamento de um casal de adolescentes no Embu, em São Paulo. Depois que mataram João Hélio, um pai foi morto diante do filho em assalto no Rio, e outro pai foi morto a tiros por assaltantes diante da filha na garupa da sua moto em São Paulo. É diário o crime. A reação dura 1 minuto de silêncio e o jogo continua. Não se combatem coisas concretas, combatem-se abstrações. Combate-se a violência e não o bandido. Pede-se paz quando deveríamos pedir lei. Parece que falar em lei não pega. Diz-se que tolerância zero não faz bem ao espírito tropical. O crime virou criminalidade, dando mais tempo ao bandido enquanto se pronuncia o palavrão, para inflar a estatística do horror. Aqui não há cultura de que cada um é o defensor da lei e a lei fica desamparada. Vai se contornando o problema enquanto ele nos domina. Palavrório substitui ação. 1 minuto de silêncio e o jogo continua. Muitas pessoas têm uma preocupação genuína com a questão da justiça social, mas essa preocupação não afeta em nada a vida dessas pessoas. É por isso que o entusiasmo inicial com a questão da justiça, logo se desvanece. A mensagem no coração dessas pessoas cai num solo espinhoso. Quem disse isso? Jesus. E aí Jesus diz que a mensagem caiu ali, aí vieram o quê? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições. Tudo isso concorreram, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe o que eu quero dizer, irmãos, para a gente encerrar? É que quando nós ouvimos uma mensagem como essa que nós estamos ouvindo hoje à noite, ou as mensagens que nós já ouvimos nos domingos passados, nós concordamos, nós dizemos é isso mesmo, nós balançamos a cabeça e falamos é verdade, e até dizemos para nós mesmos, no nosso coração, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa.
Mas essas decisões que nós tomamos, elas são superficiais. Elas não mudam nada, absolutamente nada nas nossas vidas. A gente não muda a maneira de administrar o nosso dinheiro. A gente não muda a maneira da gente administrar o nosso tempo. A gente não toma atitudes práticas na direção do aflito e do necessitado. É claro que não foi isso que Renato Russo disse quando classificou os brasileiros lá da geração 70 e 80 da geração Coca-Cola. Mas eu me aproprio dessa expressão utilizada por Renato Russo para dizer que nós somos o povo Coca-Cola. Nós temos um gás enorme no início ao ouvir uma mensagem como essa. Mas a fascinação das riquezas, mas aquela sandália na vitrine da Arezzo, aquele vestido lindo, aquele eletrodoméstico que o filho está pedindo, essas coisas vão fazendo com que a mensagem que nós ouvimos, ela vai se perdendo. Temos um gás enorme no início, mas esse gás vai se perdendo. Nós não mantemos as nossas decisões, as nossas promessas. Nós não conseguimos dar continuidade às resoluções que nós tomamos. Quantos projetos nas nossas vidas estão inacabados? Porque nós começamos e paramos, nós iniciamos e desistimos. E aí quando nós ouvimos uma mensagem como essa, nós concordamos, nós dizemos que nós vamos fazer alguma coisa. Mas com o passar do tempo, as nossas decisões, elas são esquecidas e deixadas de lado. Ou seja, Alexandre Garcia, ele está coberto de razão. Nós fazemos 1 minuto de silêncio. E as prestações continuam. E o materialismo continua. E a falta de compaixão continua. E o jogo da vida continua. Meus irmãos, há sangue nas nossas mãos. E nós precisamos pedir a Deus para que Ele mude a forma como nós tratamos e nos relacionamos com as pessoas carentes e necessitadas. Eu não coloquei mais textos por causa do nosso tempo, mas a Bíblia está repleta de textos, dizendo e ordenando: faça aquilo que Deus pediu para que você faça com o pobre. Que Deus tenha piedade da minha, da sua, das nossas vidas, porque isso é sério. E Deus há de cobrar de cada um de nós. Isso fica evidente na Bíblia. Jesus, diz Mateus, que lá no final dos tempos, Jesus vai dizer assim para um grupo de pessoas: estive nu e não me vestistes. Estava enfermo e não me visitastes. São os carentes, são os necessitados, que a nossa agenda lotada não permite que tenhamos tempo para eles. É o nosso consumismo desenfreado que não permite abrirmos mão do nosso egoísmo para abençoá-los. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.